Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de Deus, estamos de volta aí, amados. E no estudo de sexta-feira, eu falei a respeito de Enoque. Assistam, abençoado, o vídeo aí de sexta-feira, estudo de número 146. E foi muito interessante aquele estudo. Muitas pessoas já tinham me pedido para falar sobre aquilo, e foi muito interessante. Hoje falarei um pouco sobre Elias. Será que Elias foi arrebatado ou trasladado aos céus, como dizem que Enoque foi? No estudo passado, no estudo de sexta-feira, nós vimos que não. E Elias? Será que ele foi arrebatado em algumas bíblias ou trasladado em algumas outras bíblias aos céus? Vamos à história de Elias para nós podermos analisar um pouco esse ponto. E o tema desse estudo é: Jesus ainda é o primogênito entre os mortos. O estudo de sexta-feira está escrito lá, né? Quem é o primogênito entre os mortos? Enoque ou Jesus? Nesse tema aqui eu coloquei: Jesus ainda é o primogênito entre os mortos. Que eu vou provar para vocês que Elias também não foi para o céu, ou ao céu, ou levado ao céu, arrebatado ao céu. Pode ter sido arrebatado para qualquer lugar, menos para o céu. Amém? Então vamos começar o estudo aqui em 2 Reis 2:5. E está escrito aqui: os irmãos, seguidores dos profetas, que estavam em Jericó, se aproximaram de Eliseu e questionaram-lhe: sabes que hoje Ial vai levar teu mestre por sobre a tua cabeça para o céu? E está escrito: para o céu. Quem diz? Os seguidores dos profetas, aprendizes, discípulos abençoados. Era um evento restrito. Se todos soubessem, saberia onde Elias foi. Não era para todos saberem. Se todos soubessem, né? Saberiam onde Elias foi, porque para o céu não foi. Estão me entendendo? Então era um evento restrito, um evento que somente Elias, talvez Eliseu, né, e aqueles cavaleiros que o levaram sabia, não é? Esses aprendizes não sabiam. Então eles expressaram para Eliseu: sabes que Osial vai levar o teu mestre por sobre a sua cabeça para o céu? E Eliseu replicou: sim, eu sei, mas não fale mais sobre isso. Em seguida, Elias lhe disse a Eliseu: aguarda-te aqui, porque Ial está me enviando ao Jordão. E ele, Eliseu, contestou: tão certo como vive Ial e vive a tua alma, não te deixarei seguir só. E sendo assim, ambos partiram juntos. 50 discípulos dos profetas também foram e ficaram observando à distância. Bom, primeiro eles falaram que ele ia ser levado para o céu.
Depois, no momento do evento, eles ficaram à distância. Então, eles não têm certeza do que falaram. Eles ficaram à distância do que se passava. Quando Elias e Eliseu se detiveram, pararam à frente do Rio Jordão. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu. Estou pulando versículos, pegando aqueles capítulos mais importantes. Todos são importantes, mas estou pegando aquele mais importante para que o estudo não fique longo demais, para que as pessoas possam, os abençoados aí, possam entender melhor. Assim que atravessaram o Rio Jordão, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe de ti. Quem está falando? Elias. Agora o relato foi de Elias, e ele diz: antes que eu seja levado para longe de ti. Elias não disse que iria para o céu, mas para longe. Longe de Eliseu. Eliseu, a partir da translado de Elias, ou arrebatamento de Elias, em algumas Bíblias, Eliseu passaria a assumir, o lugar de Elias. Depois desse evento, Eliseu passaria a ser o profeta. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Era um evento que só quem realmente tivesse uma visão espiritual podia ver. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Era um evento que só quem realmente tivesse uma visão espiritual poderia ver. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Até aqui nós estamos vendo uma visão mística da palavra. Não podemos esquecer que muitas vezes eles falavam em figura de linguagem, como Jesus falava em parábola é comparação, eles falavam em figura de linguagem. Também é um tipo de comparação. E muitas vezes essas figuras de linguagem soa um texto bem místico da palavra. Então aqui nós estamos lendo uma coisa bem mística. Realmente, ele seria tirado de um lugar, levado para o outro, menos para o céu. E Eliseu teria que ter uma visão espiritual para poder enxergar esse evento. Se Eliseu não tivesse olhos espirituais para ver, não estaria pronto para ser o seu sucessor. E enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Essa é a versão do autor que escreveu o livro de Reis. Não se tem um autor certo. Alguns dizem que o livro de Reis é um ato de Salomão, mas outros dizem outras coisas. Não se tem aqui um escritor correto, mas pode ter passado a mesma visão dos aprendizes de profeta a essas pessoas que escreveu esse livro. Numa visão mais natural do episódio, poderia ter acontecido à noite. As chamas poderiam ser
tochas para iluminar a noite, o clarão refletido em cavalos suados, olhando de longe, poderia espelhar nos cavalos a luz das tochas, por isso a expressão cavalos de fogo. O redemoinho poderia ser a poeira que a carruagem fazia. Mas muitos dirão que é especulação do irmão André, porque a Bíblia não nos relata, né, nada forma parecida. A Bíblia nos relata uma forma mais esotérica, mais mística. Então, numa visão mais mística, poderia ser anjos celestiais, com suas carruagens de fogo. Mas olha o que diz Eliseu. Assim que viu tudo isso, assim que Eliseu viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou, Abba. Abba significa pai. Então Eliseu gritou, Pai, meu mestre, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel? Por que Eliseu disse carros de guerra e cavaleiros de Israel? E não falou cavaleiros celestiais, anjos celestiais ou guerreiros celestiais? O sistema religioso gosta, né, de mistificar tudo. Quando a gente dá uma visão mais natural, ele nos critica. Mas Eliseu disse aqui, né? Meu pai espiritual, né? Elias não era pai dele, era pai espiritual. Meu mestre, tu foste com os carros de guerra e os cavaleiros de Israel? Estão entendendo, abençoado? Então, não devemos esquecer que tudo era, né, comum naquela época falar em parábolas, em figura de linguagem. Era comum entre eles. E quando já não podia mais vê-lo com os olhos, Eliseu tomou as suas próprias vestes e rasgou ao meio. O não poder ver significa que viajaram para longe, como relatou Elias. Elias diz, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja levado para longe. Elias não falou que ia para o céu. Ele falou, pede, Eliseu, o que você quer, antes que eu seja levado para longe. Rasgar-se as vestes era comum entre israelitas. Mostrava comoção, tristeza, até mesmo ira. Eliseu estava triste, porque não viria mais o seu senhor Elias. Elias não foi para o céu, foi para algum lugar secreto, que somente ele e os cavaleiros de Israel, como expressou Eliseu, sabia. Talvez Eliseu sabia. Observe e analise. Eles disseram, 16, e lhe disseram, há 500, há 50 homens guerreiros entre os teus servos. Deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o espírito de Al o tenha levado e deixado sobre algum monte, ou depositado em algum lugar. Então, eles não têm uma visão clara de ir para o céu. Eles estão falando aqui. O Espírito do Senhor, talvez, deve ter deixado ele em algum monte, deve ter deixado ele em algum vale. Não é? A expressão ir para o céu também pode se representar, né, uma outra etapa de vida, como nós lemos em Apocalipse, né,
novo céu e nova terra. O novo céu, no Apocalipse, significa a graça de Deus. O novo céu, quer dizer, uma nova etapa na vida dos filhos de Deus. O novo céu, ir para o céu, poderia significar uma nova etapa para a vida do profeta Elias. Uma vida de reclusão, né? E ele poderia ter ido para o monte, ou para algum vale, igual eles estão falando aqui. Deixa-os ir em busca do teu Senhor. Pode ser que o espírito de Al ou tenha levado e deixado sobre algum monte, ou depositado em algum vale. É uma visão mais natural das coisas. Ele poderia ter ficado no monte, poderia ter ficado no vale, menos no céu. E os abençoados vão entender por que eu estou dizendo isso. Os abençoados vão entender por que eu tenho uma visão mais natural das coisas, menos mística. Entretanto, Eliseu ordenou: não mandes ninguém procurá-lo. Eliseu, né? Ele viu que era um evento secreto e restrito. Ninguém podia saber a localidade de Elias. Talvez nem ele mesmo soubesse. Ele sabia que era em algum lugar, menos para o céu. A palavra está clara. Contudo, eles o importunaram a ponto de aborrecê-lo. E então ele consentiu. Envia-os, pois, e mandaram 50 valentes que o procuraram por 3 dias sem encontrá-lo. Significa que ele foi para longe, para um lugar secreto, que ninguém sabia. Se ele soubesse, eles não iriam atrás procurar. Eles cogitavam, talvez estava algum monte, algum vale. Menos para o céu, abençoado, porque não há registro da morte de Elias, como não houve registro da morte de Enoque. Então, como eles subiriam ao céu em corpos físicos? Isso contraria João quando diz em João 3,13: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. E contraria também o Evangelho. Olha o que diz o apóstolo Paulo, o apóstolo que recebeu o Evangelho do Cristo. 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isto a vocês, irmãos: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está falando: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, o corpo corrupto, herdar, né, a vida incorruptível. Elias, abençoado, poderia ter ido a qualquer lugar, menos ao céu. Mas, por exemplo, mesmo que João tenha errado e Paulo tenha se equivocado na palavra, mesmo assim contraria e alça Jesus, porque ele deixaria de ser o primogênito entre os mortos, e a Bíblia diz que ele é o primogênito entre os mortos. Ele deixaria, ele perderia a sua, né, a sua primogenitura para Enoque. Enoque seria o primeiro, Elias seria o segundo, depois viria Yahshua, Jesus. Não há cabimento nisso. Isso contraria todo o Evangelho. Segundo Colossenses 1, 18, é relatado o seguinte: ele é o cabeça do corpo. Ele, Yahshua, Jesus, ele é
a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. E Yahshua está afirmando aqui no Evangelho segundo Paulo que ele é o primogênito entre os mortos, em que tudo tenha a preeminência, ou seja, superioridade acima de todas as coisas. Amém, abençoados? Então, Enoque não foi para o céu. Então, Elias não foi para o céu, porque não há registro de morte deles. Amém? Há alguns detalhes na palavra que mostra que ele foi para algum lugar. Os próprios aprendizes de profetas aqui disseram, talvez Yahweh pode ter deixado ele em algum monte, algum vale, mas foi um lugar secreto, porque 50 homens procuraram e não acharam. Mas para o céu não foi em qualquer lugar, menos para o céu, senão contraria toda a Escritura. Tá bem, abençoados? Ouça esse estudo mais 2 vezes, com calma, reflitam bem nesse assunto. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.